primeira urna eletrônica, o eleitor chegava na urna, fazia o seu voto, ela registrava, claro, o voto digital, mas ela imprimia um comprovante. Por quê? Porque a lei dizia que tinha que ter uma cédula em papel. Se você criar um documento na forma eletrônica, e ele já nasce com o token, com certificado, ele nasce com validade jurídica. Então, o que está faltando, primeiro, é baixar a bola. O TSE vestia o manto da humildade, né? E aí dizer, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir os engenheiros, vamos ouvir os profissionais. A preocupação é quando o líder da administração eleitoral vem a público e diz, não tem problema nenhum, que se a gente tiver abertura para aprender, se a gente conversar no mundo técnico com alegria de avançar, a gente sempre pode melhorar aquilo que a gente está fazendo. Fazer a live com o Carlos Rocha, que é um homem muito preparado, formado pelo ITA em 77. Em 95, 96, ele liderou a equipe que desenvolveu as urnas eletrônicas. E eu vi uma entrevista dele nos Pingos nos Is, em que ele diz que tudo na vida, na tecnologia, tudo na tecnologia tem que ser reavaliado, entendeu? Então, 95, 96 para 2022, é preciso ouvir os técnicos. Acho que o Tribunal Superior Eleitoral e seus juízes têm que ouvir os técnicos, não só os técnicos do TSE, mas os técnicos de internet, de tecnologia. Alô! Nós somos... Muito obrigado, muito obrigado. Desculpe aí essas... Conseguimos. Conseguimos. Somos persistentes, conseguimos. E merecemos, né? Sim, muito obrigado. Um prazer. A gente luta para fazer um trabalho bacana, a gente merece. A gente está com eco, né? Eu estou te ouvindo muito bem. Eu estou ouvindo com eco, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar... Com fone. Eu vou evitar de interromper, exatamente para ver se a gente minimiza esse eco, ok? Deixa eu pôr um fone aqui, peraí. Tá. Vamos ver. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ótimo. Ah, que bom. Eu falei aqui que você liderou equipes que desenvolveram e fabricaram as urnas eletrônicas. Eu vi a sua entrevista nos Pingos nos Is, e que você fala da humildade que as pessoas precisam ter nessa área tecnológica para compreender as modificações, né? Eu estava até contando que eu entrevistei outro dia um professor da Fundação Dom Cabral, e ele me disse que a gente tem que pensar na internet das coisas, que daqui a pouco vai chegar a internet das coisas. A gente fica paralisado, né, diante dessas novidades. Olha, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu sou seu fã, então é uma alegria. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado a você. Isso que a gente viveu aqui, não é? Que é exatamente o desafio que o mundo digital nos traz. Não é? A gente tem que estar aprendendo todo dia. Uma coisa que parece simples, ficamos aqui na luta, superamos e conseguimos. O que foi muito interessante nessa nossa experiência para entrar na live aqui, não é? Nós vivemos o desafio, nós conversamos, não é? A Sandra falou comigo, um amigo Otávio aqui me ajudou, falou, peraí que eu vou te ajudar. Me ajudou, fez uma mini live comigo e tal, superamos e estamos aqui. O que isso nos ensina? Que se a gente tiver abertura para aprender, se a gente conversar no mundo técnico com alegria de avançar, a gente sempre pode melhorar aquilo que a gente está fazendo, não é? É verdade. E o que a gente enfrenta nesse mundo político é que as pessoas hoje estão numa polarização muito grande, né? Uma violência muito grande. Eu vejo isso dos meus
grupos de WhatsApp. Então, em vez das pessoas baixarem a bola e sentarem para conversar, as pessoas ficam disputando, enfim, teses políticas, nós contra eles, e não é assim que a nossa vida vai melhorar, não é? E quando a gente percebeu esse problema aí dessa disputa polarizada do voto impresso, a gente pensou, como é que a gente pode ajudar? Será que a gente consegue achar uma terceira via? Será que a gente consegue achar, assim, uma solução que não é nem ficar como está e nem mudar completamente com novas impressoras, novos equipamentos? Será que existe uma maneira técnica de trazer confiança e dar um primeiro passo de avanço? E foi aí que surgiu a ideia de materializar cada voto num documento eletrônico. Porque o brasileiro é muito digital, né? Hoje nós imprimimos milhões de notas fiscais por dia. Nós assinamos documentos com o token, a gente compra o token, bota o token no computador, a gente faz pagamento com Pix. Então, se houver uma relação de confiança, né, que é a base de tudo, e evidentemente só vai surgir uma relação de confiança se as nossas lideranças lá em Brasília sentarem para conversar, e talvez uma forma que possa acontecer são os diferentes lados lá que estão em conflito, eles nomeiem embaixadores, né? Os diplomatas costumam ser mais habilidosos para construir um entendimento, né? Talvez eles estejam precisando de embaixadores, eles precisam sair das câmeras e dizer, vamos sentar para conversar? E nessa história, eu acho que vale a pena contar uma historinha, que é o seguinte, a gente está aqui discutindo voto impresso, parece que foi uma coisa que nasceu ontem e que o presidente Bolsonaro um dia teve uma ideia diferente e resolveu defender essa ideia. Mas a história é diferente. Nós lideramos o time que desenvolveu a urna eletrônica que está aí. Lá em 95, a gente tinha um time de engenharia, a Unisys foi a empresa que entrou na licitação, na época, nos convidou, eram nossos clientes há muitos anos, e a gente precisou correr para fazer um projeto, porque o prazo era muito curto. A licitação saiu em dezembro de 95, e eles tinham publicado as primeiras ideias de especificação em outubro. E em outubro a gente não tinha produto. Então, de outubro para dezembro, a gente fez um protótipo. Aí a licitação durou uns 2 meses, e quem ganhou, que foi a Unisys, assinou o contrato no dia 20 de março. A eleição era em outubro, tinha que fazer quase 80 mil máquinas, só tinha protótipo. Então a gente só fez porque o Todo-Poderoso olhou e falou, eu vou ajudar esses rapazes aí a acertar, porque tinha muitas razões para dar errado. Agora, como é que era aquela urna em 95? Acho que é importante resgatar a história. Porque naquele momento não tinha uma lei que autorizasse a administração eleitoral a fazer uma votação eletrônica. A legislação que havia era um código eleitoral lá de 65, eu acho, que define cédula de papel. Então, o que os técnicos que ajudaram o TSE fizeram? Eles fizeram uma especificação de uma máquina, que é um computadorzinho, que é essa máquina que está aí, e ela, então, vai imprimir um comprovante de voto. Então, a primeira urna eletrônica, o eleitor chegava na urna, fazia o seu voto, ela registrava, claro, o voto digital, mas ela imprimia um comprovante. Por quê? Porque a lei dizia que tinha que ter uma cédula em papel. E esse comprovante ia numa caixinha inviolável. Isso que os deputados estavam discutindo. Exatamente, o texto era muito parecido. Então, quando a gente vê essa discussão toda hoje, a gente diz, puxa vida, o que essas pessoas estão discutindo? A urna nasceu com voto impresso, não é? E aí, a legislação foi mudada em 97, então é muito interessante porque a lei que definiu votação e totalização eletrônica, ela só foi aprovada em 97. Então a primeira dúvida é, como é que foi feita uma eleição eletrônica em 96, se não tinha uma lei que autorizasse isso? E como é que foi? Então, a eleição aconteceu, mas a lei que diz que tem que ter votação e totalização eletrônica só foi aprovada 1 ano depois da primeira eleição eletrônica, em 96.
Então, essa é uma curiosidade, que era interessante que os magistrados nos contassem como é que foi feita uma eleição eletrônica, que nós desenvolvemos a urna e fabricamos a urna, e só fomos descobrir que não tinha lei que autorizasse a fazer isso muito mais tarde, quando a gente começou a estudar as leis. Na época, a gente simplesmente fez um trabalho de engenharia. Mas essas coisas da história são interessantes, porque você diz, tanta briga, tanta discussão, e a primeira urna tinha um voto impresso. Para fazer o quê? Para fazer auditoria. Sim. E nós estamos aqui 25 anos depois. Qual que é a diferença? Naquela época não existia o documento eletrônico. A lei que criou o documento eletrônico é de 2001. Agora, hoje, esse ano, hoje aqui, o mundo da certificação digital, essas empresas todas aí que nos vendem token, certificado digital, que a gente usa para fazer os documentos, elas estão fazendo hoje, esse ano devem fazer 7 milhões de certificados digitais. Então, isso se tornou uma realidade nossa do mundo digital. Claro. Ora, o que é um documento? E isso é interessante porque a minha mãe fez biblioteconomia, minha mãe foi bibliotecária a vida inteira, cuidava de biblioteca. Então eu aprendia, né? O que é um documento? Documento é quando você pega uma informação e materializa o documento. Aí você passa a ter uma referência. Sim. Mas olha, lê aquela história, aquele artigo, né? Você que publica artigo, lê aquele artigo, lê aquele especificação técnica, manual, são documentos. Uma procuração, um contrato. O que o ecossistema de certificação nos oferece hoje? Se você criar um documento na forma eletrônica, e ele já nasce com o token, com o certificado, ele nasce com validade jurídica. E quem é que garante, quem é que dá confiança a esse documento? É uma autoridade certificadora, que é uma empresa independente, que foi previamente credenciada, que ela é auditada todo ano. Ora, se existe essas empresas, existem várias empresas hoje, grandes, que fazem isso, ora, essas empresas podem oferecer uma cadeia de confiança, independente do TSE, para materializar cada voto. Então, como técnico da área de segurança da informação, que é a minha atividade, eu acredito que criar um documento eletrônico com validade jurídica, uma certificação digital independente da administração eleitoral, é um documento muito mais robusto, muito mais protegido contra alterações e que viabiliza fazer contagem pública lá na sessão eleitoral, verificação do voto pelo eleitor, tudo começa. O eleitor votou, cria o documento, como é uma nota fiscal eletrônica, mostra para o eleitor, ele confirma, se tiver tudo certinho. Aquele documento, então, já é o voto, já tem validade jurídica. Depois, ele pode ser contado, é possível fazer a contagem pública na própria sessão eleitoral. Como é que faz? Mostra na tela da urna, que é uma tela colorida, que é igual o celular de alta resolução, vai mostrando os votos para os fiscais poderem acompanhar e faz-se uma contagem com conferência, mas uma contagem pública. E depois é possível fazer uma auditoria. Então, o que está faltando, primeiro, é baixar a bola. O TSE vestia o manto da humildade, né? Está faltando esse manto da humildade. E aí dizer, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir os engenheiros, vamos ouvir os profissionais. E essa não é opinião minha, não, Leda. Isso é um entendimento de todos os técnicos com quem a gente conversa. Hoje, por acaso, tive a oportunidade de conversar com o reitor do ITA, que é meu amigo de muitos anos, que é um ótimo profissional e tal, e estávamos conversando. Poxa, será que juntos, nós técnicos, agora que foi rejeitada aquela PEC do voto impresso lá, será que a gente consegue trazer esse assunto para um mundo mais técnico? Será que a gente consegue ter uma conversa, digamos, de amigos, sem tanta briga, sem tanto conflito? Você acha que a gente consegue trazer esse tema para um mundo mais tranquilo, para poder acertar a parte técnica, não é? Será? Porque as pessoas hoje em dia
têm muitas certezas, né? Elas não têm dúvidas. É verdade. Né? As É pessoas, de modo verdade. geral, ficaram certas na ciência. A gente viu isso no Covid, durante o tratamento, as discussões, todas elas muito antagônicas, muito raivosas e muito cheias de certeza. Sim. Quando a gente sabe que as certezas na ciência terminam ali na esquina. Elas não são certezas, são certezas temporárias. Eu acho que nessa área da tecnologia também, né? Porque a evolução é muito grande, né? É muito interessante. De 95, 96 para 2021, 2022, olha quantos anos passaram. Não é? Como O deputado mudou, Felipe como a Barros... tecnologia mudou. Isso que você está falando é interessante, porque o deputado Felipe Barros ele fez lá um marketing, né, do avanço. Num belo dia, ele trouxe lá equipamentos que teriam a mesma idade da urna eletrônica, e ele começou a colocar aquelas coisas antigas, né, que não existem mais. E há um ponto, e eu queria mencionar, me chamou a atenção, você falou do Covid, né? Eu peguei Covid lá em novembro, né? Peguei Covid e Eu passei também. mal. Nossa, eu Olha também em só. novembro. Olha, então. E é mês do meu aniversário, que eu sou escorpião. Eu também passei, eu sou escorpião, passei uns 10 dias internado no hospital. Não fui entubado, mas tive dificuldade de respirar, né? Depois tive que fazer fisioterapia 1 mês. E o médico, a minha prima é médica, então ela me apresentou um médico infectologista, que era colega dela lá de faculdade, ele me atendeu com muito carinho, e a gente fica naquela ansiedade. Você pega uma doença, você não sabe o que é, não consegue respirar, né? Enfim. Eu disse, doutor Gilberto, o senhor acha que... o que vai acontecer? Ele disse, olha, essa doença nós temos uma certeza. Nós não sabemos absolutamente nada. Aí depois que eu fui melhorando, fui ficando bom, ele disse, olha, você parece que você está melhorando, isso é bom sinal. Então, se você continuar melhorando, lá no final da semana, na segunda-feira eu te dou alta e você volta para casa. Eu falei, que bom. Agora, me diga uma coisa, agora que eu peguei Covid, então está tudo resolvido, né? Que nem catapora, não vou pegar de novo, né? Ele disse, a gente não sabe, a gente não tem informação. Eu estou falando isso pelo que você comentou, que é essa coisa das certezas. Você, quando enfrenta uma situação dessa, que de repente você não consegue respirar, você fica refletindo. Né? Eu, enfim, tenho vários amigos que, infelizmente, já foram ficando pelo caminho, eu já vivi bastante, então a gente tem amigos que a gente perdeu. Quando você enfrenta essa situação, você está no hospital, o cara do quarto do lado é entubado, o cara de 2 quartos para lá, né, morre. Você fala, poxa, como é que será a minha expectativa? E você, então, convive com a incerteza. Eu passei exatamente por isso, exatamente. Então você sabe do que eu estou falando. Os barulhos a gente fica do quarto ao lado. Isso. Mas, olha, eu posso dizer o seguinte, as meninas que me atenderam, iam lá, fisioterapia e tal, era uma alegria, energia positiva, né? E eu acho que isso é que está faltando, sabe? Está faltando um pouco de otimismo, de alegria de viver nessas pessoas de Brasília. Quer dizer, a democracia é algo muito bonito, né? E o voto é um instrumento tão importante para a gente poder eleger, né, os nossos parlamentares, que são os nossos representantes. Será que isso precisa ser feito de uma forma tão violenta? Eu estava assistindo a votação do voto impresso, vendo certos parlamentares discursar da tribuna. Você fica olhando e fala, por que essas pessoas têm tanta raiva no coração? Tanto ódio, impressionante. Tanto ódio no coração, não é? E, de novo, né? O presidente da República dá a impressão que ele quer ajudar, a preocupação dele é legítima. E aí vale fazer um comentário sobre segurança, né? Lá em 2018, houve uma invasão da rede do Tribunal Eleitoral. Como é a minha área na época, até uns amigos comentaram, saiu uma pequena nota na imprensa. Rapidamente, o secretário de Tecnologia da Informação do TSE publicou uma nota, depois o presidente na época também. Olha, isso não é nada demais, isso foi uma coisa superficial, lateral, não tem nada a ver com o sistema. A gente acredita. Por que ele não vai acreditar? Em tese, eu sempre confio nas pessoas. O sujeito está lá, é responsabilidade dele. Parece ser uma pessoa séria, está falando que é isso. Tudo bem. Aí, esses dias, o deputado Felipe divulgou
o inquérito da Polícia Federal, que eu não conhecia. Falei, eu vou ler esse documento. Vou ler o documento. Aí li o documento. E tem lá um relatório detalhado, assinado pelo secretário de Tecnologia da Informação, que era o mesmo que estava lá em 2018. E a invasão de segurança é gravíssima. É muito grave. Você vai ouvir isso de qualquer profissional de segurança da informação. Por quê? Houve uma invasão que começou no TRE de Recife, se não me engano, em Pernambuco. Depois ele explorou, foi para outro TRE, essas redes são todas interligadas. E aí ele veio lá de Pernambuco para invadir a rede do TSE em Brasília. E ele não invadiu uma coisinha lateral, como foi dito lá atrás. Ele mergulhou na rede e ele navegou em vários sistemas, ele invadiu vários computadores, conseguiu um computador que tinha várias senhas e saiu explorando os sistemas. Ora, o que nos preocupa como cidadão? Não é o fato de ter ocorrido a invasão da rede, ter havido uma quebra de segurança. Porque isso se tornou uma ocorrência comum, infelizmente. O mundo da tecnologia ficou muito complexo, as empresas estão todas ligadas na internet. Então, a gente que acompanha, a gente recebe todo dia chega um relatório das empresas especializadas que diz, olha, hoje houve tal grande empresa na França, tal empresa no Japão, aqui no Brasil, há 2 semanas, um grande grupo na área de exames foi invadido. O que faz o presidente de uma grande empresa, em qualquer lugar do mundo, quando sofre um problema de segurança da informação? Empresa grande, tem muitos clientes, tem ações na bolsa, tem fornecedores. Eventualmente, uma invasão de segurança vai afetar os clientes. Então, se você fez exames naquela empresa, tem lá seus dados, aqueles dados podem ser comprometidos. Então, a nossa privacidade pode ser comprometida, um exame que você tenha feito pode ser divulgado. Então, um presidente responsável, um profissional, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o problema. Ele diz, olha, mercado, meus clientes, meus parceiros, peço desculpas, tivemos um problema, que nós, claro, gostaríamos de ter evitado, mas ocorreu uma fatalidade. O que a gente faz? A gente reconhece o problema, a gente mostra que está tomando todas as medidas, mantém o mercado informado todos os dias, e dali a uma semana, 2 semanas às vezes, quando o problema estiver totalmente dominado, a gente apresenta um relatório, um histórico, diz, olha, foi isso que aconteceu, conseguimos identificar até aqui, essas foram as medidas tomadas e queremos demonstrar para vocês do mercado que a empresa fez um avanço, tomou essas novas medidas para que um evento não volte a acontecer com essa gravidade e, pelo menos, que a gente continue a ficar protegido durante alguns anos até que uma outra fragilidade tecnológica possa acontecer, porque não há sistema 100% seguro. O que nos preocupa? Nos preocupa quando o líder da administração eleitoral, o presidente do TSE, que é um ministro do Supremo, uma pessoa da mais alta qualificação, ele vem a público e ele repete informações que os seus técnicos lhe passaram, que são informações erradas, são informações falsas. Por quê? Porque ele afirma que o sistema é 100% seguro, que tudo que tinha que ser feito já foi feito, e quando a gente lê o inquérito da Polícia Federal, a gente descobre o seguinte, lá em 2018, 3 anos atrás, ocorreu uma invasão gravíssima, e eu não me lembro de nenhuma declaração reconhecendo o problema. Eu não me lembro de nenhuma divulgação de um documento dizendo, olhem as medidas que foram tomadas para tornar o sistema mais robusto. Então, o que me preocupa? Não é o risco da invasão, porque não existe sistema 100% seguro. Então, o fato de haver uma invasão, e já houve no Tribunal do Rio Grande do Sul, está havendo agora no Tribunal de São Paulo, já houve no STJ, ou seja, são eventos que acontecem no mundo de hoje. A preocupação é quando o líder da administração eleitoral vem a público e diz, não tem problema nenhum. Ou seja, ele subestima o problema, ele ignora o problema,
e ele repete informações que os técnicos lhe passam, que ele evidentemente não tem como saber se essas informações são corretas ou elas são erradas, porque ele não tem qualificação profissional para conduzir uma organização com esta complexidade. Então, faltou a humildade de ouvir as pessoas que conhecem esse assunto com profundidade e que são isentos, que não são do TSE, que são acima disso. E que não é o Carlos, quer dizer, o Carlos é um engenheiro. Numa situação como essa, ele pode dizer, não, quero ouvir não 2 lados, eu quero ouvir 8 lados. Eu vou chamar aqui a Unicamp, vou chamar o ITA, eu vou chamar a Federal de Pernambuco, a PUC do Rio. O Brasil tem centros de excelência em computação e em segurança da informação em várias universidades, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais. Ou seja, nós temos profissionais de primeiríssima linha. E o que a gente percebe? O TSE fez vários testes de segurança, que eles apresentam como muito bons, vários testes de segurança ao longo dos anos. E ele chamou profissionais da Unicamp, ele chamou os peritos criminais federais. E qual que é a opinião unânime de todas essas pessoas que participaram dos testes? Primeiro, há fragilidade. Segundo, a forma como os testes são feitos não é correta. Terceiro, aquilo que o TSE afirma que são auditorias não são testes internos. Ora, a pergunta é, qual é o medo das pessoas de vir para o mundo real e dizer, nós temos que ouvir diferentes profissionais de diferentes organizações. Não é um só, não. Cria um comitê gestor, né? Nomeia representantes de 8 instituições diferentes, tanto no Legislativo tem o Tribunal de Contas da União, quanto no Executivo tem a ABIN, o CEPESP, enfim, tem várias áreas. O Ministério de Ciência e Tecnologia é muito qualificado. Então, assim, não falta gente para ajudar. O problema qual é? O problema é essa autossuficiência. Ou seja, nós fazemos tudo, nós não temos problema nenhum, ninguém erra nessa organização, nós somos todos perfeitos, tá certo? E vocês parem de reclamar, porque tudo que a gente faz aqui é 100% seguro, é intransponível, e evidentemente isso não é verdade. Então o que nós estamos precisando fazer aqui? Nós estamos precisando baixar a bola, trazer para o mundo técnico, vestir o manto da humildade, e juntos, como pessoas equilibradas, maduras, ponderadas, que têm... Bom, eu ia dizer que tem cabelo branco, eu já não tenho nem cabelo. Então, deixa a gente ajudar, não é? Puxa vida. Claro. É só não deixar a arrogância tomar conta de você. Não é? É isso aí. É isso aí. Isso. Na verdade, é muito simples. E, ao mesmo tempo, é muito ego, né? É muito ego inflado, se achando, né? Eu queria falar também com você da totalização, porque a totalização dos votos ela é feita de uma maneira... Ela é feita toda em Brasília, não é isso? Agora foi, da última vez. Mas já foi feito descentralizado antes, e a nossa recomendação, a nossa preferência é que a eleição é algo que as pessoas têm que confiar. E o eleitor precisa estar perto. Então, nós temos em cada estado um tribunal regional eleitoral. E eu aprendi a respeitar essas pessoas, a admirar. Você tem muita gente qualificada na administração pública. Eu não concordo com aqueles que acham que a pessoa trabalha no governo, ela não é competente. Eu tenho vários amigos profissionais de carreira muito qualificados. E, especialmente, tivemos um exemplo recente, porque a nossa associação Grita nasceu lá num grupo de colegas do Paraná, porque são amigos de turma e começaram lá. Depois é que eu sou carioca perdido em São Paulo, é que eu fui participar do grupo. E tem um grupo nosso, que é o Gui Manuel, que é muito amigo do pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aí na nossa conversa eu falei, vamos ousar, vamos convidá-los aqui para participar conosco, quem sabe eles aceitam. E a surpresa extremamente positiva é que a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ficou muito feliz de serem convidados a conversar, trocar ideias, dar opinião.
tivemos, Leda, reuniões semanais durante vários meses. E conversas de pessoas que querem construir juntos. Então, a gente propõe uma solução. Quantas vezes eles me disseram, Rocha, olha, nesse ponto aqui, você está errado. Olha, isso aqui que você está propondo, isso não vai dar certo desse jeito. Será que não dá para fazer desse outro jeito? Eu que sou meio esquentadinho, né? Dizia, poxa, não é possível, não. Aí o meu amigo falou, fica calminho. A minha esposa disse para mim aqui, fica calminho. Fica calminho. Aí eu dizia, você tem razão, a sua ideia é melhor que a minha. E nessa conversa de amigos, nós fomos convergindo com essa solução que a gente propôs. Eles é que nos mostraram o caminho, porque eles dizem, a gente vive o problema. O voto impresso, claro, tem o seu valor como instrumento, mas eles diziam para a gente, vai nos trazer muitas dificuldades operacionais. Porque na hora que você imprime o documento em papel, você precisa guardar, você precisa dar segurança, você precisa garantir que ninguém vai queimar o papel, sumir com o papel, ou vai tentar inserir papéis falsos. Isso daria muito problema para um juiz eleitoral, que não é uma pessoa técnica. Como é que ele vai tomar a decisão? Então, quem defende o voto impresso em papel, claro, tem um ponto muito importante que foi colocar na agenda a importância da auditoria. Mas existem desafios operacionais. Aí nós colocamos para a ideia deles. E se a gente usar o documento eletrônico? Aí como é que seria isso? Como é que faz? Olha, é igual fazer qualquer documento aqui. Você põe o token e gera o documento. E eles gostaram muito e foram nos mostrando. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou uma reunião com o TSE, lá em fevereiro, e aí nós fizemos uma apresentação para o Tribunal Superior Eleitoral. Algumas pessoas gostaram, mas, naturalmente, qual foi a reação? Tudo que a gente faz aqui já é muito bom. Eu disse, mas nós não estamos aqui para criticar o que vocês estão fazendo. Eu participei do projeto. O sistema brasileiro é um bom sistema. A urna eletrônica é um bom equipamento. Para aqueles, às vezes, que criticam, falam, os Estados Unidos é complicado. Os Estados Unidos é uma confusão. O sistema brasileiro é melhor do que o sistema americano. Agora, nós temos que trazer transparência, nós temos que trazer auditoria. E não será possível que 25 anos depois, 20 anos depois do tal RDV lá, não dá para melhorar nada. Não é possível, né? Pô, não é possível que não dá para melhorar nada. Então, assim, o problema, Leda, graças a Deus, não é tecnológico. Não existe problema tecnológico. O sistema de votação, embora seja grande, é algo razoavelmente simples para quem trabalha na área. Não é nenhum bicho-papão. O que está faltando? Está faltando confiança, transparência. Como é que faz confiança e transparência? Imagina que eu e você aqui estamos fazendo uma negociação, você quer me vender o carro, eu quero comprar o carro, mas eu não conheço você, você não conhece, aí a gente começa a conversar, eu digo para você, olha, minha mãe é mineira. Você diz, pô, mas eu tenho uma amiga mineira aqui, pô, será que a sua amiga não conhece a minha mãe? Aí a gente, sua amiga conhece a minha mãe. Então pergunta para ela que se o Carlos é um cara legal. Não, ó, o Carlos é um cara legal. Pode vender um carro. Né? Beber uma aguinha. Beba água, também vou beber uma aguinha. Então, o mundo da confiança é que é o nosso desafio aqui. Né? E é preciso que essa confiança só virá com a transparência. É muito difícil você querer que uma pessoa... Porque senão a gente não precisava fazer tanta coisa, não é? A gente tem um monte de senha, a gente tira e-token, a gente tem certificado digital PJ, PF, não é? Você vai assinar um contrato, você tem que rubricar todas as vias, você assina no final, você reconhece a firma, tudo tem um reconhecimento, né? Você paga com cartão de crédito e vem um papelzinho para você, e tudo tem uma comprovação. Né? Você pega a fatura do cartão e pode conferir um monte de coisa. E não pode conferir. Eu gosto de dar um exemplo. Tem um exemplo que é perto da gente. Eu não sei se você gosta, eu gosto de ir na padaria. Gosto. Eu adoro padaria. Então eu vou na padaria, compro lá meu pãozinho,
compro mortadela, queijinho. Aí o rapaz fala, 200 gramas de mortadela, 150 gramas de queijo e bota aí mais uma meia dúzia de pãezinhos. Vou fazer meu sanduíchezinho no sábado. O que ele faz? Ele usa uma balança. Aquela balança tem lá uma etiquetinha, certificada pelo Inmetro. Então, esse é um exemplo interessante, porque existe no Brasil legislação que diz para o fabricante de balança, você tem uma boa balança? O fabricante diz, a minha balança é ótima. Posso ir lá vender na padaria? Só um minutinho. Você precisa certificar no Inmetro. Mas por quê? Porque é uma cadeia de confiança independente. Então, o Congresso, os parlamentares, resolveram dizer que o consumidor precisa ser protegido. O cidadão precisa ser protegido. Então, na relação de compra e venda da padaria com o consumidor, aquela balança, que é um instrumento de medida, ela precisa ser certificada por uma terceira cadeia de confiança. Não basta o padeiro dizer, pô, seu Manuel, estou aqui 30 anos, meu avô estava aqui, você não confia em mim? Não, claro que eu confio. Mas essa balança tem que ser certificada pelo Inmetro. E além de ser certificado, então comprei a balança, certificado, resolveu? Não, seu Manuel, o senhor tem que voltar lá e tem que aferir a sua balança todo ano. O que é isso? Embora exista a relação de confiança da Leda do Carlos com o seu Manuel da padaria, precisa haver uma terceira cadeia de confiança que vem e diz assim, pode comprar a sua mortadela que a balança não vai medir errado, ela vai medir certinho. O que é a urna eletrônica? A urna eletrônica é a balança da democracia. É um instrumento que mede o voto, mede o desejo do eleitor. Quem é o TSE? O TSE é a padaria. Ele tem que ir lá no Inmetro e certificar a urna eletrônica, para que exista uma cadeia independente, né, da urna eletrônica. Aí, nessa relação que existe da padaria com o consumidor, um belo dia aparece lá um fiscal da prefeitura. Quem que é esse cara? Esse cara é o auditor. De novo, é alguém independente que vai passar lá e vai dizer o seu cupom fiscal está certinho, a sua máquina do caixa está cobrando direitinho. Aí aparece um outro fiscal, que é o fiscal, né, da vigilância sanitária. A sua cozinha está limpinha? Os seus copos aí estão bem lavadinhos? Porque o consumidor vem aqui. Na validade. Claro. Você acha que adianta o seu manual da padaria, o seu Manuel virar assim e dizer, não precisa, eu sou o seu Manuel da padaria, estou aqui, meu avô estava aqui, não preciso de Inmetro, não preciso de vigilância sanitária, não preciso de fiscalização, não vai convencer ninguém. E é isso que a administração eleitoral está fazendo. Então ele tem que chegar e dizer, quem que é o Inmetro na vida do TSE? É o Inmetro mesmo, vai certificar a urna lá. Quem que é a fiscalização da vigilância sanitária que vai dizer que a cozinha está limpinha, que o copo está bem lavadinho? São auditores independentes, que vão lá e vão dizer o sistema funciona, como ele está previsto. Quer dizer, não basta a administração eleitoral dizer eu sou o máximo, eu sou super-homem, né? Na minha época tinha o Nacional Kido. Sou o Nacional Kido, eu mato todos os bandidos, eu domino o pedaço. Eles precisam baixar a bola, eles não podem, eles têm que parar com isso. Acho que o grande problema aqui é falta de ouvir. Se sentar para conversar, tudo vai se superar, aí a gente senta, toma uma cervejinha, resolve esse problema na conversa. Mas está difícil, né? Eu acho que ontem... Você acha que ontem foi a pá de cal ou você acha que há mais alguma coisa a fazer? Olha, eu acho que os ânimos ainda estão aquecidos. E eu espero que surjam os embaixadores. De certa maneira, eu fiquei com uma impressão muito positiva, me passou assim uma mensagem muito positiva o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Achei que ele tem sido muito ponderado, que as colocações dele são muito equilibradas. Ele tomou a iniciativa de conversar com o presidente do TSE, de conversar com o presidente Bolsonaro.
ele vai ao Supremo falar com o ministro Fux. E faz sentido, porque o parlamento, tanto o presidente Lira quanto o presidente Pacheco, são pessoas da negociação. O parlamentar, ele é faz doutorado em negociação. O sujeito não chega onde ele chegou, a ser presidente de uma casa, onde ele é eleito pelos pares. Essa é uma diferença muito grande. Um deputado que é presidente da Câmara, um senador que é presidente do Senado, ele teve que ter milhares de horas de conversa com pessoas das mais diferentes tendências e todos precisam confiar nele. Então, esses dois presidentes das duas casas, eu acho que são as pessoas que podem liderar essa convergência. É claro que a gente vai precisar contar com a compreensão da presidência da República e da presidência do TSE para baixar um pouco, né, a intensidade. Para harmonizar isso, né? Para harmonizar. O que eu quero tranquilizar aqui quem nos ouve, né, é um grande privilégio estar aqui batendo esse papo contigo, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, é que, olha, não há problema tecnológico. Aqui com os engenheiros, com os cientistas de computação, só há soluções. Esse não é um problema complicado, isso não é um sistema, né, de viagem à Lua, de satélite. Nós temos no INPE, lá o pessoal de São José faz satélite, é muito mais complicado. Meus colegas da Embraer, tenho vários amigos, né, que fizeram carreira na Embraer, muito mais complicado fazer avião. Cá entre nós, sisteminha eleitoral e a urna eletrônica é algo razoavelmente simples. Eu até, como participei do projeto, poderia estar vendendo um peixe da complexidade. Não, a gente só conseguiu fazer porque não era complicado. O que falta? Falta confiança. E como é que constrói confiança? Reúne os amigos. Eu fiz uma analogia na segunda reunião que eu tive com o TSE, até nos recebeu um juiz muito equilibrado, muito inteligente, muito preparado, e aí tinha um técnico resistindo. Eu disse, olha, vocês estão me lembrando aqui, eu gostava de jogar bola. Eu nunca joguei bola direito, eu tinha colegas que jogavam bola muito melhor do que eu, mas eu gostava de jogar bola. E aí tinha sempre aquele coleguinha que chegava com a bola nova, que o pai deu para ele, e ele não queria soltar a bola, e o pessoal dizia, olha, você precisa soltar a bola, senão não vai ter jogo. E eu disse isso para o TSE, eu falei, olha, pessoal, vocês estão parecendo aqueles meus amiguinhos lá de primário, que ele ficava segurando a bola e ele queria jogar sozinho, só ele com a bola dele. Soltem a bola, venham jogar a bola com a gente, convidem as outras pessoas para participar do jogo com vocês. Vocês têm que deixar de ser vidraça. Se vocês estão aí, a posição de vocês, eu fico imaginando, você já se coloca na posição do presidente do TSE. Você imagina uma pessoa que passou a vida inteira estudando direito, lendo leis, dando aula. Esse cara começa a ter que explicar por que o supercomputador travou. Você já imaginou o constrangimento? Ele não tem a menor ideia de por que o supercomputador travou. Aí ele deixa lá os holofotes, baixa aqui e pergunta, ô Zé, me explica aqui, o que eu falo lá? Não, o senhor diz que a gente já resolveu, que está tudo direitinho. Ele vai lá de novo, entra na luz e diz, está tudo direitinho, está tudo resolvido. Por que, presidente? Um minutinho que eu não sei. Eu vou voltar lá. Ele volta lá. Então, ou seja, ele fica repetindo falas que lhe foram ditas com absoluto desconhecimento sobre o assunto. Se eu for convidado para ser diretor médico... Né? Ele fica refém, completamente. E esse evento da quebra de segurança é isso. Ou seja, você imagina o sujeito ter tido que afirmar que o sistema é seguro, intransponível. É uma visão equivocada, de que repetir que tudo é seguro vai dar tranquilidade às pessoas. Ao contrário, as pessoas gostam da verdade, as pessoas gostam da transparência. Quer dizer, se a pessoa não consegue ser transparente na passagem das informações, você acha que vai ser contratando um bambambam do marketing que vai resolver um problema de credibilidade no sistema de informação? Não vai. Não vai resolver. Tem uma frase que a minha geração ouviu, e provavelmente a sua também, porque é a mesma, eu acho, que dizia, confiança não se impõe, adquire-se. Perfeitamente, claro. E como é que adquire confiança? É isso, é simples, na conversa. Assim. Claro, na conversa.
Não, eu vivi, meu avô mineiro, minha mãe mineira, Lafayette. Então, o mineiro tem muito essa... também. Ah, então. Da onde Por você isso que é? eu sei essa frase, porque eu sou mineira. Você é mineira da onde? Sou De de que Juiz de cidade? Fora. Ah, então é Da Zona pertinho, da é. Mata. Juiz de Fora, É, Muriaé, Manhuaçu, minha família isso. dali. Ali é uma região linda. Aliás, sempre parava em Juiz de Fora para comprar uma grande linguiça de Juiz de Fora. Que tem É lá. Meu pai verdade, é sempre boa parava. demais. A gente ia subindo de carro para BH e parava em Juiz de Fora para comprar linguiça. Isso Meu pai mesmo, gostava. isso É, mesmo. me lembro Muito de menino. bom. E como é que é a cultura mineira? Que eu sou meio mineiro, né? E aprendi com meu avô. E me lembro, nós éramos mais de 40 netos. Meu avô tinha 10 filhos. Nossa. Minha mãe tinha, né, 9 irmãs e irmãos. Eram 5 e 5. Então, muitos primos. E a gente sentava lá, via o meu avô conversando. Meu avô começou mascate, lombo de burro no meio, né? Nasceu em Caratinga, ia vender os produtos nas cidadezinhas. Olha, E aí ele dizia, Caratinga, eu dizia, como é que faz, meu avô? Ele disse, olha, a gente tem que dar crédito. Como é que o senhor dá crédito? Ah, a gente senta e conversa. A gente vai conhecendo a pessoa. E você, na conversa, você constrói a confiança. Quer dizer, não existe confiança se fica um sujeito no canto direito e outro no canto esquerdo, um xingando a mãe do outro. Vai construir confiança como? Não tem como. Né? Então, não vai. a nossa historinha é simples, Leda, simples. Olha, tem um voto. Tem um voto. Cada voto precisa virar um documento de confiança. É possível fazer isso com o documento eletrônico, com a certificação digital da ICP Brasil. É possível fazer isso com um voto impresso em papel? Claro, também é. Mas antes de imprimir em papel, de qualquer maneira, precisa criar um documento eletrônico para que as duas formas de materializar o voto sejam exatamente a mesma. Então, essa é uma melhoria importante de acontecer na urna eletrônica. Aquele RDV que tem lá, que é o Registro Digital do Voto, ele precisa ser substituído por um documento eletrônico para cada voto, com uma certificação de uma cadeia independente, que não é o TSE, é alguém de fora que tenha credenciamento para isso. E depois as outras cadeias de confiança. Tem um sistema, ele é bom, perfeitamente, leva lá no Inmetro, o laboratório vai certificar. Fez a eleição, faz 2 auditorias. Tem gente especializada para fazer isso. Uma que a gente chama de auditoria de integridade, que é alguém que vai lá e diz, esse sistema está exatamente como ele precisava estar e ele não foi alterado desde que ele foi certificado. Aquilo que foi certificado é o que foi usado na eleição e a gente confirma. Beleza, não houve interferência. E tem que ter uma segunda auditoria, que é a auditoria da contagem. Então, na hora que você tem um documento para cada voto, hoje em dia, o computador tem de sobra na nuvem, você pode contar de novo todos os votos. É um erro achar que porque é digital é perfeito. Essa compreensão de que não existe sistema perfeito, não existe sistema 100% seguro, não existe, inclusive, sistema 100% assertivo. Por quê? Porque pode haver uma falha humana, pode haver uma falha de equipamento, pode haver um erro no programa. Então, é necessário que depois da eleição, auditores independentes digam, olha, esse resultado aqui, ele tem grande chance de estar certo. Ou seja, a probabilidade de estar certo é maior do que a diferença entre votos. Especialmente quando você vai eleger um governador, um presidente, eleições majoritárias, senadores, e você, de repente, tem uma diferença muito pequena. Nesse ponto, vale aprender com os americanos. Os americanos têm, em vários estados na lei, uma regra que está na lei que diz o seguinte, olha, vamos eleger um governador. Se a diferença de votos for menor do que 3%, por exemplo, tem que recontar os votos. Uhum. E por que tem que recontar? Porque o sistema é ruim? Não, é só para dar confiança. Você diz, olha, contamos uma vez. A diferença é muito pequena. Pode haver algum problema? Pode. Conta de novo. Mas vai demorar um pouco. Né? Claro. Então, falta essa preocupação de dar às pessoas razões para que elas confiem mais.
E isso não se resolve com campanha de marketing. Mas isso precisa ser compreendido. Isso se resolve com conversa e com melhores práticas. E para isso, né, o manto da humildade será necessário. Precisa ser colocado. Eu consegui esclarecer? Você acha? Conseguiu, claro, foi perfeito. Os exemplos muito claros, de uma clareza cristalina. Eu não sei por que as pessoas não ouviram isso, né? Por que as pessoas não entendem? Que parece que elas não querem entender, parece que não querem ouvir. Porque é tão eu vou lançar um desafio para você. Eu acho que as mulheres são mais competentes nessa seara da harmonia do que os homens. Né? Quem sabe a gente consegue aí fazer com que as mulheres contribuam. Né? Quem sabe as esposas dessas pessoas importantes que estão brigando entre si, quem sabe as suas esposas não ajudam, as suas mães não ajudam, né? Quem sabe, as irmãs. Porque não consigo compreender. O Brasil é tão importante, nós estamos vivendo desafios, passamos aí pelo Covid, né? Temos amigos que ficaram pelo caminho, que nos deixaram memórias e tristeza, e a gente vê essas pessoas brigando por uma absoluta incapacidade de sentar para conversar. E a gente tem tantos problemas reais, né? Claro. A gente tem um desemprego absurdo, não é? Uma desigualdade social escandalosa, que ficou ainda mais evidente na pandemia, né? Um tapa na cara de todo mundo. E a gente tem tanto problema para resolver, por que a gente não pode baixar a bola? Não entendo também. É isso aí. É isso aí. E você falou esse mundo, nós estamos trabalhando lá na Associação Grita também, numa plataforma digital. Quer dizer, essa contribuição para a melhoria do sistema eletrônico de votação, claro, é um ponto que faz parte da nossa agenda. Mas antes disso, a nossa preocupação é contribuir para que os eleitores consigam eleger parlamentares comprometidos com o Brasil, que defendam princípios. Isso. E aí nós estamos aqui discutindo esse problema de tecnologia, nós temos um problema mais grave. Hoje, dos 513 parlamentares da Câmara, só 27, são 513, só 27 foram eleitos diretamente com os seus próprios votos. Meu Deus, só isso? Só 27. Então, 5%, 95% dos parlamentares foram eleitos por regras de proporção, votos na legenda, partidos, enfim, antigamente ainda era mais complicado, que tinha a tal da coligação. Ora, e eles agora estão falando no distritão, que piora a situação. Então, nós precisamos aproveitar que estamos nesse debate da cidadania digital e colocar esse tema em discussão. Como é que nós vamos, no ano que vem, eleger pessoas que, de fato, nos representem, mas, antes de tudo, que pensem nos brasileiros, que pensem no melhor para o Brasil. Com o país e não com o próprio umbigo, né? Porque claro que as pessoas podem divergir. Claro que elas podem divergir. Claro. Pode, mas tudo bem. Mas não precisam brigar. É verdade. Não é? A gente então, eu gostaria de... Isso. Eu gostaria de ver uma Câmara onde, quando chegasse na Câmara, aqueles discursos que a gente viu ontem lá na votação fossem mais calminhos. Não faz sentido para você? Claro, faz todo sentido. Fossem menos furéticos e mais sérios, mais maduros, mais profundos. A gente vê na votação de tudo, o marco do saneamento, tudo isso, como é que as pessoas precisavam amadurecer e pensar nos outros, né? E pensar que estão eleitos para isso, para pensar o país, né? O cidadão. Ontem a gente estava assistindo, a Ana, minha esposa, perguntou para mim, por que essas pessoas sobem lá para falar, os deputados, e eles ficam gritando? Hoje em dia tem microfone, tem alto-falante, né? Pede aí, aumenta o volume. Não precisa gritar, não é? Quer dizer, aquela... É falta de educação também, né? Falta de educação. É uma cultura, né? Do que tem que falar alto, que tem que gritar. A gente precisava superar. Então, assim, esse é um ponto que a gente quer, quando superar esse tema aí da tecnologia. Volto a dizer, a tecnologia não é problema, é solução. A gente precisa superar esse desafio que é conversar mais
e eleger parlamentares que, de fato, sigam princípios, estejam preocupados com as pessoas, né? E a gente não veja tanto... Por favor, por favor. Por favor. Ficou algum tema assim que você acha que faltou esclarecer? Não, eu acho que ficou... Eu só fico com pena da gente não ter isso, essa transparência na eleição, né? Eu acho que a gente... Se não acontecer um milagre, a gente não vai ter essa transparência mesmo, né? Eu sou otimista. Eu sou otimista. E digo por quê? Porque depois, até que eu tenho tido essa oportunidade que, né, vocês jornalistas, de fato, estão dando essa oportunidade da gente conversar, e isso está gerando um efeito benéfico, que é interessante. Muitas pessoas nos têm procurado para conversar. Então, amigos de amigos, hoje em dia nas redes sociais, a pessoa chega no Twitter, no LinkedIn, enfim, onde seja, e no Instagram. Então, o que acontece? As pessoas colocaram na agenda, elas estão preocupadas, elas querem ajudar, elas querem compreender. E eu já conversei com vários parlamentares de diversos partidos, isso é muito interessante. Eu conversei com parlamentares de vários partidos, do PT, do Novo, do Podemos, do PSB, do PSD, enfim, de vários, do PSL. Então, assim, eu percebo que há uma preocupação abrangente. Também diversos amigos e amigos de amigos, funcionários do Executivo, quer dizer, os técnicos. Então, pessoas da área técnica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos lá um ministro, que é o ministro Marcos Pontes, que é o astronauta, e ele é colega, né, do ITA, da escola, então ele está preocupado, tem amigos que trabalham com ele, ligam para trocar ideias, ou seja, eles estão todos estudando também. O pessoal da área técnica, o pessoal da área de comunicação, eles têm a área de segurança da informação. Então, tem várias áreas do governo que estão estudando, procurando uma forma de contribuir. E eu espero que exista esse entendimento. Então, eu não sou pessimista, eu acho que a gente pode ter novidades. Talvez esse conflito tão intenso do voto impresso, que foi, de certa maneira, rejeitado ontem na emenda, eu espero que isso abra um espaço para uma conversa construtiva. A boa notícia é que essa solução de trazer um documento eletrônico para cada voto, trazer um Inmetro para certificar e trazer empresas para auditar, isso não é novidade técnica. Isso tudo está pronto e pode ser aproveitado pela administração eleitoral. Então, acho que basta a administração eleitoral estar aberta. E agora que houve essa rejeição da emenda, existe uma ótima oportunidade deles assumirem uma certa liderança da abertura da conversa. Basta que eles venham, se abram para conversar e aproveitem a contribuição e convidem várias entidades para falar. Né? Olha, eu vou torcer e vou acreditar que, quem sabe, um dia isso aconteça e venha essa maturidade e essa maturidade civilizatória, digamos assim, não é? Que a gente está merecendo, a gente está precisando. Sem dúvida. Olha, eu sou muito grata a você, muito grata mesmo por você ter aceito o convite. A gente passou perrengue para conseguir fazer a live, nós conseguimos, somos guerreiros, persistentes. É verdade. E lá vamos nós. E vamos torcer para o Brasil também ter essa persistência e essa humildade que a gente teve de ir, voltar, tentar, reconversar, né? Ouvir outras pessoas. Vamos torcer. Muito obrigado. Muito obrigado. Um privilégio grande. Eu estou sempre à disposição, viu? E um forte abraço para você. Foi um privilégio estar aqui. Imagina, foi um privilégio para mim, uma honra. Tchau. Muito obrigado. Tchau, um abração. Obrigado. Um abração. Tchau.